vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Nayara, sou da Diocese de Santos, moro no Guarujá, faço parte do Núcleo de Serviço Estadual do Ministério Universidades Renovadas. É com grande alegria que nós nos encontramos nessa segunda edição do programa A Vida que Vence a Morte. Hoje nós falaremos sobre a beleza da vida. E eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que estão precisando ouvir um pouquinho sobre esse tema. Então, enquanto a gente começa aqui, não perde tempo, manda esse link para o grupo da sua família, para o grupo de amigos, para o grupo da paróquia, do grupo de oração. Então, aproveitem e façam essa divulgação também, enquanto a gente começa. Nós somos a Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo, em unidade com profissionais do Reino, Ministério Universidades Renovadas. O nosso programa, ele traz temas, né, relacionados à vida, à pessoa humana, e todos esses temas à luz da fé e da razão. Então, uma vez por mês, nós nos reunimos aqui, através dessa plataforma, para refletirmos sobre esses temas. E hoje, a nossa convidada especial é a Yaci Batista Garcia. Ela tem 44 anos, ela é mineira, é esposa do Joel, mãe do Mateus, do Rafael, do Miguel e um filhinho ou uma filhinha, né, que eles geraram, mas que não nasceu, mas é muito amada. Ela é farmacêutica com habilitação em indústria pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é pós-graduada em Gestão e Tecnologia da Qualidade pelo Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais. Ela é pós-graduada também em Educação e Sexualidade. E ela fez alguns cursos de extensão em documentos da Igreja Católica referentes também à sexualidade. Ela é educadora em sexualidade e também presta assistência farmacêutica em sexualidade. É instrutora nível 2 do método de ovulação Billings, o MOB. E assim é com grande alegria, então, que nós te recebemos aqui nessa noite para falarmos sobre a beleza da vida. Então, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nayara. Estão me ouvindo bem? Ok. Boa noite, meus queridos. É uma grande alegria estar aqui hoje com vocês, né? Mineiro gosta de bater um bom papo, então a gente vai estar batendo papo sobre as coisas da vida, né? Falando no bom mineirês sobre as bonitezas da nossa vida, sobre as coisas que enriquecem a nossa vida. E a gente está precisando disso nesses tempos, né? Tão difíceis. A gente vai tentar traçar aqui um caminho assim muito voltado para a simplicidade, tá? Para as coisas do dia a dia, para aquilo que Deus nos deu, para aquilo que nós vemos, né? Para a beleza de Deus que a gente vê na vida, né? De uma forma geral. Então eu queria começar aqui com o que a gente tem no dicionário a respeito das palavras beleza e vida. Então, beleza, substantivo feminino, qualidade de belo, pessoa bela, coisa bela, muito agradável, muito gostosa. Ó, para um bom mineiro, pão de queijo é isso aqui tudo, ó. Bonito, agradável e gostoso. Eu adoro um pão de queijo, não recuso de jeito nenhum. E pensando nessa questão do belo, eu queria que você refletisse aí, anotasse em algum lugar, até para depois você pensar mais um pouco, né? Se você tem percebido o belo. Nessas coisas assim, tipo pão de queijo, naquela água que você toma quando está com sede, sabe? Isso tudo vai ficando muito belo, né? Então a gente vai usar esse conceito da beleza, né? Aquela beleza assim, não, a beleza isso aí que você fez, né? Quando você fez uma coisa errada. Não é, a gente vai tratar da beleza mesmo, daquele que é bonito. E depois eu fui olhar também o significado no dicionário de vida. Também é um substantivo feminino. E aí eu achei algumas coisas assim, ó. Conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas se mantêm em contínua atividade, existência, vida humana.
o espaço de tempo que vai do nascimento à morte, existência. E aqui eu queria fazer um parêntese importante, né? Para os cristãos, a vida começa até antes do nascimento, né? Ela começa na concepção. E eu já queria trazer aqui um trechinho de Jeremias, que diz assim no capítulo 1, versículo 5. Antes que no seio fosses formados, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, né? E no Catecismo da Igreja Católica fala assim, olha, toda vida, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma à imagem e à semelhança do Deus vivo e santo. Só para complementar o que estava no dicionário aqui, né? Porque falou do nascimento, mas a gente acredita até antes, né? Graças a Deus. Todos nós aqui somos frutos do encontro de amor, do encontro de amor de Deus conosco, em primeiro lugar. E Ele chama a gente pelo nome. Vamos continuar, né? A vida como um dado período de vida, né? A vida naquele tempo era boa, né? Biografia, quando a gente vê a história da vida de alguém, o modo de viver. E pensando nessa questão do modo de viver, né? A gente viu que o nosso modo de viver mudou um pouco aí nesses últimos meses, né? E você? Como está o seu modo de viver? Como você tem visto a vida? Dentro desse conceito aqui que a gente conversou, dentro daquilo que é a sua vida, como que você está vivendo a sua vida? Depois você dá um jeitinho de resumir isso em algum lugar para você poder refletir um pouco mais, né? Agora, essas perguntas, né, que a gente fez aqui, só para a gente começar, me traz aqui umas lembranças, né, das coisas de boniteza da vida, né? Eu tenho aqui de estar, a graça, assim, né, de estar aqui entre nós, vários amigos. E tem uma amiga em especial aqui, que até me deu um oi no privado, e eu coloquei aqui um exemplo de uma boniteza da vida com ela, que foi a Amy, lá de Belo Horizonte, que ela me deu uma xicrinha de café e um coador para eu tomar o café quando eu tivesse mais tranquila no dia ou para que eu ficasse mais tranquila num dia. É uma boniteza da vida, a amizade, os amigos que a gente tem, que mesmo de longe trazem isso aqui. Elina, é porque você está aqui? Não, porque eu coloquei esse exemplo aqui mesmo, viu? Eu sinto a alegria da vida e a beleza da vida quando eu vejo o sorriso dos meus filhos todos os dias, mesmo quando eu tô brava com eles, porque eles fazem alguma coisa que não é para fazer. Isso me deixa feliz. E é uma beleza da vida, né? As olheiras do meu esposo, de um dia inteiro de trabalho, nesse tempo difícil, e ainda colocar os meninos para dormir e dar a bênção em cada um. Isso para mim é beleza da vida. Um gesto solidário de pessoas que um dia se reuniram para poder ajudar alguém que estava com uma dificuldade nesses tempos difíceis, porque o negócio podia falir. Isso é beleza da vida, né? Ver quem tem muito pouquinho o que comer, ainda dividir com aquele que tem menos ainda. Isso é beleza da vida. Ele não estava, agora ele apareceu. E dentro disso, eu queria aqui citar Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim, olha, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, porque se a gente atropelar as coisas, vem uma venda nos nossos olhos, a gente não consegue perceber a vida e nem a lindeza dela, né? Uma coisa que eu acho linda assim, no ser humano tá ligada à sexualidade humana. Não precisam tirar as crianças da sala, do espaço que vocês estão. Eu vou explicar. Essa questão da sexualidade humana, que essa visão que a gente tem, é uma visão muito bonita que a igreja nos traz, que é a nossa forma de se colocar do mundo com todas as dimensões do ser humano. A gente não tira nenhuma delas. Então, envolve o físico, o emocional, o espiritual, o intelectual e o social. Tudo isso, né, para a gente se manifestar no mundo. Se a gente não consegue viver a nossa sexualidade dessa forma, a gente não vai conseguir viver bem, né? E aí eu queria trazer esse contexto para dizer o quanto a nossa sexualidade é linda, é bonita. Como a forma como a gente se coloca no mundo pode ser linda, como pode ser bonita, se a gente não pula etapas. Se a gente consegue respeitar aquilo que nós somos e assim respeitar o outro. A nossa sexualidade humana
ela está intimamente ligada à questão do amor-doação. Então, se eu consigo viver bem a minha sexualidade nesse contexto de amor-doação, eu consigo viver essa beleza para a qual eu fui criado, né? Todos nós aqui somos vocacionados ao amor, a esse amor-doação. E o que é esse amor-doação? Tem o Yucat, que é um documento que ele vem muito simplificado naquilo que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, em forma de perguntas e respostas, que diz mais ou menos assim, que o amor-doação é aquela coisa que a gente sente, assim, da gente doar tanto, querer se doar tanto, tanto para uma coisa que a gente pensa nela. Então, vamos pensar assim, um músico, né, que tenta fazer o melhor para tocar sua música, um artista que tenta fazer o seu desenho, ou mesmo elaborar a sua escultura com toda a sua dedicação. E aí, passando aquele ponto de vista mais humano, é quando a gente se doa a alguém, porque a caridade assim nos chama. E não estou falando aqui de amor homem e mulher somente, eu estou falando no amor do outro. Quando a gente se compadece, isso é belo. E isso faz parte da nossa vida. Se a gente retira isso da nossa vida, a gente não consegue ver a boniteza, né? A gente só consegue ver a feiura. E aí a gente fala assim, nossa, o ser humano é horrível, nossa, o ser humano não presta. A questão é que a gente tem que tomar cuidado por onde a gente passa, com as experiências que nós passamos, né? Quando a gente toma essa consciência de que Deus nos chama pelo nome, de que nós somos capazes de amar, a gente consegue viver essa beleza da vida. E não quer dizer que é uma coisa simples, que não vai ter sofrimento, que não vai ter sacrifício, não é isso. Exige o quê? Renúncia. A gente abre mão de algo quando a gente ama, claro, né? A gente tem um exemplo muito grande, que é o exemplo de Cristo na cruz, que deu a vida por todos nós. E nós vamos seguir o nosso Mestre Jesus diante disso, né? E dentro dessa beleza toda tem o nosso corpo, né? A gente não renuncia ao nosso corpo, mas a gente olha para ele com uma real sinceridade, porque o nosso corpo foi feito de fato também para o amor. E aí, o Bento XVI vem dizer assim, ó, no documento Deus Caritas quer dizer, Deus é amor. O ser humano torna-se realmente ele mesmo quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. Eu sou corpo, eu sou alma, e o meu corpo e a alma precisam estar em unidade. Não tem essa de um ser mais importante que o outro, mas os dois foram criados para que juntos eu pudesse assim amar. E isso é algo maravilhoso, né? Tem uma santa que eu gosto muito, que é Santa Giana Beretta Molla, né? Ela foi esposa, mãe e médica. Alguém que, de fato, conseguiu se dedicar à providência divina, a reconhecer a beleza de Deus em vida. E ela disse assim, ó, o amor é o sentimento mais bonito que o Senhor colocou na alma dos homens. Claro que aqui a gente não está tratando amor como um mero sentimento, ela está falando de algo mais, ela está falando da ação, ela está falando desse gesto, porque amar é ação, é gesto, né? E dentro disso ela dizia um pouco mais, né? O segredo da felicidade é viver momento a momento e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que em sua bondade nos manda dia a dia. Esse reconhecimento da bondade que o Senhor tem para conosco nos faz ver a beleza da vida, né? E assim a gente vai caminhando. Outra forma linda, pode falar, Nai. E assim, esse tema, assim, ele particularmente mexe muito comigo, né? Eu gosto muito, mas eu fui refletindo, né, enquanto você falava, as circunstâncias, né, da nossa vida, né, tudo aquilo que nos rodeia, né, a nossa casa, o nosso trabalho, é sempre um convite para cada um de nós para esse amor-doação, né, para nos doarmos, para amarmos, para estarmos inteiros ali, né, corpo, alma, em unidade, dando valor para aquilo que realmente tem valor, né, cuidando de todas as coisas. E aí você foi falando, assim, meu coração foi tomando, assim, sabe, um amor, uma paz, assim, uma alegria, porque nós somos convidados a viver a simplicidade diante disso, né? É olhar para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos e pôr beleza nisso, né? Onde tem a frase, agora eu esqueci o santo, né? Mas
aonde não tem amor, vai lá, planta e colherás amor, né? Então, se não tem beleza naquilo que eu estou vendo, então vai lá e faz com que aquilo se torne belo. Né? Arruma a sua casa, porque a beleza também tá nisso, né? Você estava falando lá do pão de queijo, faz uma mesa bonita, recebe as pessoas, né? Arruma a tua casa, olha para os teus filhos, né? Olha para o sorriso, olha para aquilo que é importante, né? Olha para o esforço do teu marido, que às vezes chega irritado, brava, né? Ou você lá com 1000 coisas para fazer, casa para arrumar, criança, uma loucura. A gente acompanha um pouquinho disso, né? Aí até com você mesmo, às vezes nas nossas reuniões, ai, fulano não tá bem hoje, eu preciso socorrer aqui. E aí você fala, não, mas essa é a minha circunstância, né? Essa é a minha vida, e eu vou pôr a beleza de poder cuidar, de poder me oferecer para o meu filho, para o meu marido. E aí a vida se torna mais leve, né? Quando a gente contempla a natureza também, que é beleza, quando a gente vê uma imagem, olha para a cruz, enfim. Saindo do automático, né, olhando para o nosso redor, a gente consegue encontrar muita coisa bela, mesmo no meio do caos, né? E isso é muito bonito, sabe? Você falando assim dessa questão dessas coisas assim simples, eu lembrei de duas coisas. Uma do bolo de fubá que a minha avó fazia, ela vai fazer 3 anos que ela faleceu, minha avó materna, e quando eu chegava lá, tinha aquele bolo de fubá que ela sabia que eu gostava. Ela sabia que cada neto e cada bisneto, e ela chegou até os tataranetos, né? Ela sabia o que cada um gostava, né? E tinha beleza nisso, porque me remete a um sentimento, assim, muito bom, né? Muito gostoso. E a outra coisa, quando você fala da simplicidade, a questão da vida, foi o dia que eu descobri que planta podia nascer em parede, sabe? Foi assim. Eu achei na parede da casa dessa mesma minha avó uma planta mesmo, né? Teve caule, teve folha, teve flor, mas porque ali tinha um ambiente propício para que ela pudesse nascer, né? E eu acho que a vida da gente é muito nesse sentido. A gente tem que deixar o ambiente propício para que a beleza da vida se manifeste naquilo que é pequeno, né? Naquilo que é não pequeno no sentido de ser menor, mas naquilo que é de fato simples, né? Olha só, Santa Giana foi uma mulher de vida assim ordinária, né? Que a gente fala ordinária no sentido de uma vida comum, mas que soube viver o extraordinário nas pequenas coisas, né? Que ela ia vivendo, no cuidado que ela tinha com os doentes, que ela cuidava, na casa, enfim, do Pietro, né? Que era o esposo dela. Depois eu convido vocês a conhecerem um pouco mais a vida de Santa Giana, né? Que é algo assim muito bonito, né? Agora, tem um outro também aspecto da beleza da vida que está voltado também àquelas situações que são de fato mais difíceis para a gente, né? A gente não pode confundir beleza da vida só com sentimento de alegria, porque às vezes no momento de dificuldade a gente consegue crescer, né? A gente consegue dar a volta por cima, né? A Nayara anunciou aí que um dos nossos filhos nós não chegamos a conhecer fora do nosso ventre, né? É uma condição de saúde que eu tive impediu que ele pudesse nascer, na verdade, né? Então a gente teve um aborto espontâneo. E como trouxe sofrimento para a gente, mas como também nós nos sentimos amados, que eram tantas pessoas nos apoiando, nos acompanhando nesse tempo, né? E como a família se uniu, o jeito que eu e meu esposo fomos conversar com os meninos, né? Com o Matheus e o Rafael, na época ele era, hoje em dia um vai fazer 11 e o outro vai fazer 10, né? Mas eles eram mais novos nesse contexto, para explicar também sobre a morte, porque a morte faz parte da vida, né? Eu lembro de um livro que eu tinha na escola que falava assim: os seres humanos nascem, crescem, alimentam-se, envelhecem e morrem, né? E às vezes no meio do caminho tem uma interrupção aí de vida, né? Então foi um momento que a gente pôde conversar sobre essas coisas. Passou um pouquinho, veio aí o Miguel para alegrar a nossa vida, não para substituir aquele que foi, né? Mas para trazer mais vida ainda à nossa vida, né? Então, até mesmo nessa questão do sofrimento, a gente consegue perceber a beleza, né? E isso vai amadurecendo a nossa vida,
né? Tem coisas que acontecem também na nossa vida e que às vezes a gente não entende, né? Ah, mas não está sendo do jeito assim que eu pensava, enfim. E depois a gente olha um pouco mais para frente, a gente percebe o porquê das coisas, né? Paciência. É aquilo que Eclesiastes fala, há um tempo para cada coisa. Ainda que a gente não entenda muito bem o que se vive, né? E é muito importante a gente manter os olhos nas nossas realizações. Ainda que pareçam realizações pequenas, elas existem e nos trazem sentido para a gente continuar, né? Então, essa questão do sentido da vida nos ajuda a perceber o quão a vida de fato é bela. Apesar de tantas notícias ruins que a gente escuta, não é a gente se colocar dentro de uma bolha, né? Mas a gente buscar esse sentido e esse significado. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui também, né, é como eu percebo que muitas vezes a vida é barrada, essa visão da vida é barrada, né? Desde quando a gente é adolescente, né? Não é permitido conhecer o nosso corpo, né? Eu fico vendo, por exemplo, muitas adolescentes aí que já são entuchadas de uma série de medicamentos hormonais para impedir que elas reconheçam a vida, a fertilidade, a capacidade de fertilidade em si. Eu, como farmacêutica, posso falar isso, né? A gente já vai barrando a vida nesse momento, a gente já coloca que filho é sempre um problema, né? Claro que existe muito trabalho aí para a gente educar, existem desafios imensos e enormes, mas desde cedo já é colocada essa barreira, essa venda de que vida dá trabalho, né? E a gente vai carregando isso aí, na verdade, uma cultura de contra-vida, até mesmo uma cultura de morte, né? E aí impede da gente ver a beleza nessas coisas, a gente começa, o sentido na nossa vida começa a se perder. E precisamos lembrar que Deus também espera de nós que sejamos generosos para com a vida, ainda que não seja essa vida física, biológica, de gerar um filho, dentro de uma possibilidade, de uma impossibilidade, é que a nossa vida seja fecunda, né? E essa fecundidade a gente busca, enquanto cristãos, a gente busca aqui, ó, na cruz de Cristo, né? Aquela dimensão espiritual, que aqui a gente, espiritual não necessariamente indica o religioso, mas aqui a gente está falando espiritual no contexto religioso, de olhar para a cruz e de buscar na cruz essa fecundidade para a vida, né? E assim estaremos mais abertos ao amor, e sim ao amor doação. E quando a gente vive esse amor doação, que é algo que a gente vai alcançando aí ao longo da nossa existência, ao longo da nossa história, a gente consegue de verdade perceber de verdade por que nós somos criados, né? E aí a gente consegue levar esse amor a tantas outras pessoas, né? Isso é maravilhoso, né, Nayara? Perceber que a gente tem essa capacidade de amar. Quando a gente descobre ou redescobre essa capacidade de amar, é maravilhoso, né? E Deus está aí para ajudar a gente nessas questões. O outro está aí. Nós estamos aqui porque nós podemos nos ajudar nessas questões, né? O ser humano, ele não é um ser que vive sozinho, ele precisa do outro, né? Para estar aprendendo, para estar vivendo essa troca. Dentro desse contexto, eu queria ler uma palavra aqui, de Isaías 43, dos versículos de 1 a 5, que diz assim: Eis agora... E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te formou, coloca o seu nome aqui, Iaci, e te formou, Iaci, te formou Roberta, Gustavo, Beth, Cristiane, Gislene. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. E aí, pulando um pouquinho para o versículo 4, 5, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Isaías 43, de 1 a 5, depois você olha lá com calma, porque Deus tem hoje para te dizer que Ele te chama verdadeiramente pelo nome, para dizer para você que você é uma beleza, que Ele sonhou com você e te ama, que Ele sonhou comigo e que me ama muito, e nós somos uma beleza para Ele. Ele quer que a gente viva essa beleza da vida, ainda que sejam tempos muito difíceis. E Ele conhece o que se passa no nosso coração e na nossa vida.
Eu queria também que depois lançar um desafio, a gente ainda vai ter algumas outras coisas aqui acontecendo, mas eu queria lançar um desafio para você depois. Você refletir aquilo que significa a beleza da vida para você. Pode ser um desenho, uma foto, uma frase, uma palavra. E depois você vai postar isso nas redes sociais, onde for, no WhatsApp, Instagram, Facebook. Você vai colocar assim, ó, hashtag beleza da vida. Faz esse desafio, porque eu acho que vai ser muito libertador, né? Nayara, por enquanto, é isso aí que a gente tem. Obrigada, Yaci. Muito legal essa ideia da hashtag. Se possível, marca a gente lá também, né? Nas postagens de vocês. A gente, quando você estava falando também sobre a beleza, né, do ser humano, que lá em Gênesis, né, Deus cria todas as coisas e ele criou aquilo que é bom, né? E quando ele cria o ser humano, ele diz que é muito bom, né? Então tem uma beleza enorme também, né, na nossa vida. E Vitor Frankl, ele fala que a gente precisa viver como se a gente estivesse vivendo pela segunda vez. E como se na primeira a gente tivesse feito tudo errado. E agora a gente está tendo uma segunda chance. Então, uma segunda chance de viver, né, cercado desses convites de amar as outras pessoas, né, de amar os nossos, o convite de se doar, de levar a beleza para o mundo, né? A gente pode tanto receber tudo isso, como também doar para as outras pessoas, né? Tornar a vida das outras pessoas mais amável e mais bela. Então, daqui a pouco a gente volta com a Yaci. Agora a Roberta vai falar um pouquinho para a gente sobre algumas novidades, né, do nosso movimento, da renovação carismática. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Bom, como a Nayara disse, meu nome é Roberta, eu participo do grupo de profissionais do Reino da Arquidiocese de São Paulo e nesse tempo, por graça e misericórdia, o Senhor me chamou a estar à frente aí dos profissionais do Reino aqui no estado. E é uma grande alegria poder participar desse programa. Eu espero que vocês estejam gostando, igual eu aqui, né, falando um pouco sobre essa beleza, né, o quanto é bom ouvir sobre a beleza, sobre a vida. E eu queria falar um pouco aqui para vocês das ações que o nosso movimento aqui no estado de São Paulo tem preparado com muito carinho para vocês, né? Esse nosso movimento que tem a essência e a graça da beleza do batismo no Espírito Santo, que nós podemos vivenciar e experimentar toda semana nos nossos grupos de oração. Bom, como vocês, como eu, né, estamos vivenciando esse momento de distanciamento social e os nossos grupos foram transferidos e muitos estão acontecendo de forma virtual. E eu queria fazer um convite especial para vocês a participar com a gente do nosso grupo de profissionais, do grupo de partilha de profissionais, que acontece quinzenalmente, né? E nesse sábado ele vai ter um novo horário, às 15 horas. Ele é promovido pelo Ministério Universidades Renovadas e é uma expressão de grupo de oração que tem um momento também de estudo e de partilha, além do ciclo carismático. E outro convite que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite é de uma outra iniciativa promovida também pela Renovação aqui do estado de São Paulo, que são os vídeos Pro Veritatis, promovido pela nossa irmã Carla Alves, que hoje está à frente do Ministério de Formação e que vem nos apontar fontes seguras para aprofundarmos a nossa fé naquilo que nos leva à beleza verdadeira. Se você ainda não conferiu, não perca, vale muito a pena. Essas ações e muitas outras que a RCC aqui do nosso estado tem promovido através de diversos ministérios, eles podem ser encontradas também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se você ainda não curtiu, eu te convido a curtir as nossas páginas. É só procurar por @RCC São Paulo tudo junto, como vocês estão visualizando aí na tela.
E se você já curtiu, ajude-nos a divulgar também para outros irmãos, né, todas as ações que o nosso estado tem feito. Vamos espalhar aí mais beleza, esperança e vida para os nossos irmãos. Boa noite. A paz. Obrigada, Roberta. Bom, agora a gente volta, né, com a Iaci, com a Suzy, para um momento de perguntas e respostas. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. E assim, eu tenho umas perguntas para você. Diante de tudo que você falou sobre fecundidade, como tornar a nossa vida mais fecunda? Eu acho que um primeiro caminho para a gente tornar a vida mais fecunda é reconhecendo primeiramente que nós somos capazes de amar, né? Ainda que tenham tentado nos provar ao contrário, nós somos capazes de amar. O meu filho mais velho fez uma gravação de um vídeo esses dias, né, para um trabalho, e ele estava explicando lá o que é o amor-doação. E ele deu um exemplo dele mesmo, sabe? Ele falou assim, olha, eu me concentro muito quando eu faço um desenho. É a única hora que, de fato, ele se concentra. A hora que ele que ele é muito agitado, né? E eu quero que saia o mais perfeito possível. Então, eu me dedico muito a isso, porque nessa hora eu penso que eu sou capaz de fazer o melhor. Aí ele apontou olhou para a câmera e falou assim, você é capaz de amar sim, viu? Ainda que tenham tentado te provar o contrário. Isso tocou muito meu coração e eu acho que é por aí, né? A nossa vida se torna mais fecunda primeiro, quando a gente reconhece que nós somos capazes de amar. E segundo, a gente precisa pensar para onde que nosso amor de fato está voltado. Para que eu estou me doando e para quem eu estou me doando, né? É preciso a gente fazer essa reflexão, né? E aí eu relembro mais uma vez a frase de Santa Giana, né? O amor é o sentimento mais bonito que o Senhor colocou na alma dos homens. É isso que eu teria que responder, assim. E eu tenho uma outra pergunta. Como as coisas simples podem tornar a nossa vida mais bela? Pois é, né? Eu dei aqui o exemplo do bolo de fubá da minha avó, né? Mas eu pensei também numa outra coisa, assim, nessa questão do contexto de pandemia, quando você falou do simples, né? Eu adoro festa junina, não sei se alguém aqui mais gosta, né? Que aí no Nordeste é a festa de São João, né? Em cada lugar tem um nome diferente, eu gosto muito. E aí, nesse contexto todo de pandemia, não deu para sair para a gente fazer a festa, né? Então, a escola dos meninos fez uma festa online. No início, eu fiquei muito brava, sabe? Mas depois, eu fui percebendo que o fato da gente estar junto em casa, comendo pipoca, participando das brincadeiras que estavam sendo promovidas ali online, a coisa teve um gosto diferente, sabe? Então, eu percebo isso, né? Às vezes a gente tirar o olho muito grande que a gente tem em cima de uma coisa e começar a perceber que esse aconchego é muito bom, né? Uma outra coisa que eu vejo também é quando a gente sente falta de alguma coisa, sabe? Uma vez eu fiz uma cirurgia no joelho e eu fiquei um tempo sem conseguir tomar banho do jeito que eu gostava, do jeito que eu queria. Depois que eu tirei o curativo, eu tomei o banho do jeito que eu queria. Quer dizer, uma coisa simples e que eu só percebi a hora que me faltou, né? Então, eu percebo que, assim, na falta de algo, a gente consegue perceber essa simplicidade do belo, do gostoso, do bom, igual o pão de queijo, né? Que a gente conversou lá no começo. Muito bom, Yancy. Amei, amei. E você falou sobre a morte, sofrimento, né? É possível viver a beleza da vida na experiência com a morte? Pois é, né? Eu creio que sim, que é possível, né? Até pelo testemunho aqui, né, que eu dei. E a gente precisa entender primeiro que o luto faz parte da vida, né? Porque a morte faz parte da vida, né? Para a gente que tem esse contexto cristão, a gente sabe que a morte aqui é entrada para uma vida eterna, né? A gente pensa e acredita nisso. Mas quando a gente olha para a morte e reconhece ali uma finitude, isso permite
que a gente consiga perceber para onde a nossa vida direciona, né? Permite a gente parar para pensar muitas coisas, né? Redirecionar a vida e faz a gente pensar que a vida realmente vale a pena, né? A Nayara citou o Viktor Frankl, né? Um grande filósofo teísta, quer dizer, acreditava em Deus, né? E assim, só tentando trazer um exemplo muito simples dessa questão, muita gente, quando vai olhar o calendário, fala assim, nossa, minha vida está passando e a morte está chegando, né? E ele convida a gente a fazer um outro tipo de raciocínio. O dia hoje passou. Eu posso enumerar aquilo que eu fiz de bom hoje, aquilo que me fez agregar, aquilo que fez o outro crescer. Se a gente for contando os nossos dias dessa forma, a gente vai perceber que é aquele sentido que São Francisco falava, né, da irmã morte, né? É claro que a tristeza de perder um ente querido, uma pessoa que a gente ama muito, traz dor. Mas o luto também faz parte, né? Ele faz parte da vida. A gente não ganha tudo nessa vida, né? E eu queria aqui citar até um trecho de Santa Giana que eu esqueci de falar antes, e essa pergunta foi até oportuna para citar agora. Olha, então na dor, nós devemos ver não um elemento para amaldiçoar, mas algo benéfico que dá têmpera à alma e a afina para as lutas inevitáveis da vida. Nos lembra que não nascemos somente para o prazer e nos aproxima do dever, o qual é fácil esquecer quando se vive no escondimento e na alegria. Por isso, se somos atingidos por alguma dor, elevemos os nossos pensamentos a Deus, aceitando serenamente enquanto seja vontade dele, né? Isso é uma forma do nosso coração não se encher de revolta por uma perda, né? Mas perceber que a dor também faz parte. E ela nos ensina e muito a viver, né? Se a gente pensar, quando a gente nasce, a gente já começa morrendo, né? Porque já tem célula que está morrendo, já tem cabelo que está caindo, enfim. É um processo. Quando a gente começa a enxergar isso com uma naturalidade, né? A gente começa, assim, a começar a ver o belo, inclusive na morte. Eu perdi pessoas muito queridas já nessa pandemia, né? Mas fica também uma outra questão da boa lembrança. Em especial, assim, uma amiga muito querida, eu até perdi assim, um contato muito frequente com ela, que ela faleceu, né? E sabe aquela pessoa que você pensa assim, gente, eu não tenho nada de ruim para pensar dela? Ela é essa pessoa, né? E me veio um consolo, né, de um amigo meu que conheceu uma amiga de infância dela e falando dela, falou assim, eu conheço a Yaci, né? A Fabiana falava dela, assim, até semanas antes de morrer. E eu só fiquei sabendo que ela morreu, assim, eu não sabia nem que ela estava doente, eu fiquei sabendo depois que ela morreu, porque foi um processo, assim, muito rápido, né? E foi de Covid, né? Então, eu acho que tem essa questão também da morte, quando a gente rememora aquele que se foi, né? Aquele que se foi com as boas lembranças, com aquilo que ele deixou. E o legado que os outros nos deixam, nos faz refletir sobre o legado que a gente também está deixando para essa vida. É dessa forma que eu consigo entender a beleza da morte. Ainda que eu tenha um pouco de medo dela, porque eu sou humana, né? Sou humana, tem hora que eu tenho medo de morrer, eu fico assim, o que vai acontecer com os meus filhos, o que vai acontecer com o meu esposo, né? A morte, assim, os meus pais estão longe de mim, estão morando longe lá em Belo Horizonte, eu tô com a minha família aqui em São Paulo, capital, mas nisso tudo, eu sei que em quem eu ponho a minha confiança. Essa confiança é em Deus. E dia a dia a gente vai perdendo esse medo. Então, é dessa forma que eu percebo que há beleza também na morte. Muito obrigada, Yaci. Lindas as suas palavras. Parabéns por toda essa explanação e gratidão por tudo que você falou e nos ensinou hoje. Eu agradeço de coração a oportunidade e eu deixo aqui, mais uma vez,
aquilo que Santa Giana nos deixou, né? Nesse tempo aí difícil de pandemia, é que na dor nós devemos ver não um elemento para amaldiçoar, mas algo benéfico que dá têmpera à alma e a afina para as lutas inevitáveis da vida. A vida é muito bonita, gente. Existe beleza na vida. E tristeza, alegria, tudo isso acontece, como Eclesiastes nos diz, né? Há um tempo para cada coisa. Para cada coisa, a gente vive algo, né? E eu queria trazer essa palavra de otimismo e de muito amor. Somos amados, somos criados para amar e para ver a beleza da vida. Deus abençoe todos aí, paz e bem. Amém. Obrigada, Yaci. Obrigada por nessa noite também vir tirar aí dos nossos olhos, né? Às vezes aquele olhar voltado mesmo, né? Para aquilo que não dá certo, para aquilo que é ruim, né? Porque nós somos pessoas humanas. E voltar os nossos olhos para a beleza, né? Obrigada por nos lembrar disso nessa noite, né? E o quanto nós somos amados por Deus. E para nós selarmos esse momento tão belo, né? Tão gostoso de partilha, de estarmos entre irmãos, eu quero convidar o Tiago para cantar uma música para a gente. O Tiago é o coordenador estadual do Ministério, Universidades Renovadas, né? O nosso pastor. E é uma alegria também, Tiago, estamos juntos aqui nessa noite e seja bem-vindo, né? Fique à vontade. Gente, que alegria esse programa de hoje, né? Eu vi a Yaci, a Nayara comentando sobre a beleza da vida. Eu tenho a graça de ser pai de 4 filhos. E hoje em dia a gente vê a tendência da sociedade é cada vez mais ter menos filhos, né? Enquanto a Yaci refletindo, a Nayara também, e contemplando a beleza da vida. Toda vez que a gente pensa que o desafio é grande para ter muitos filhos, eu também reconheço que a graça é maior ainda. É uma alegria, uma beleza. Estamos criando cidadãos para o céu. E confesso a vocês que foi até difícil achar música para o programa de hoje, viu? Mas aí o Jorge, que está aqui na técnica, teve uma inspiração. Essa música chama-se Na Corrida pela Vida, de um amigo nosso chamado Heber Campos. Eu posso escutar essa canção e juntos deixar ela inflamar nosso coração no final desse programa. Ele começa assim. Mudar o foco, a gente faz crescer. Onde vocês podem viver? Eu acho que algum irmão está com o áudio aberto. Isso. Obrigado. Para a gente cantar esta música. Em meio a milhões de possibilidades, Deus te escolheu, Deus te elegeu. A palavra diz que o teu nome está gravado nas mãos do Senhor, Deus Criador. Você não é fruto do acaso, pois já nasceu um vencedor da corrida pela vida. Você chegou em primeiro lugar. Esta prova é mais difícil que qualquer vestibular. E se Deus te escolheu, você tem uma missão. E Ele sabe você pode, pois já nasceu campeão. Na corrida pela vida, você chegou em primeiro lugar. E esta prova é mais difícil do que qualquer vestibular. E se Deus te escolheu, você tem uma missão. E Ele sabe você pode, pois já nasceu campeão. Chega de viver, pare de pensar que é um zero à esquerda. Chega de viver nesta indecisão. Deus pronunciou o seu nome e
e hoje te confio a eleição. Na corrida pela vida você chegou em primeiro lugar. E esta prova é mais difícil do que qualquer vestibular. E se Deus te escolheu, você tem uma missão. E Ele sabe, você pode viver uma vida bela. Você pode viver uma vida plena. Você pode viver uma vida digna, uma vida santa. E Ele sabe, você pode, pois já nasceu campeão. Amém, amém. Irmãos, que alegria, né, estarmos juntos nessa noite. Eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. Eu espero que esse programa tenha alegrado a sua vida nessa noite, tenha trazido também conforto, a presença de Deus aí na sua casa. Quero agradecer aos irmãos que colocaram seus testemunhos aqui no chat também, né, os testemunhos das suas vidas, de doação, né, de superação também, né, de ver a beleza, independente daquilo que nos acontece. Por tudo isso, nós louvamos, agradecemos a Deus, né, pela graça de vir ao nosso encontro, de ter nos escolhido, nos amado tão profundamente, né, e ter nos criado para amá-lo e ter nos cercado de tantas pessoas boas que vêm acumular a nossa vida de alegria. Então, para encerrarmos, né, hoje o nosso programa, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo e consagrando a Virgem Maria as nossas vidas, tudo aquilo que nós temos, somos, para que a Virgem Maria nos forme para olharmos para aquilo que é belo, para levarmos a beleza às outras pessoas, que ela possa nos adornar com a sua beleza, com a sua santidade, com as suas virtudes. E nós convidamos também a Virgem Santíssima para estar nas nossas casas, né? Convidamos para que ela permaneça conosco nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Não esqueçam da ideia que a Iaci nos deu, né, de postar uma foto, algo que te lembre, né, da beleza da vida, algum momento, marcar lá a hashtag a beleza da vida, marca também o @RCCSP para a gente compartilhar depois na nossa página, né, lá no Instagram. E em breve a gente vai também divulgar o próximo programa, então não esqueçam, né? Compartilhem com as outras pessoas, se isso foi bom, dá o seu testemunho, chama todo mundo. E fiquem com Deus, uma boa noite para todos vocês. Nós nos encontramos em breve. Só um detalhe antes, né? Nós temos um formulário de avaliação que nós vamos colocar aqui no chat para vocês avaliarem como foi o programa de hoje, né? Essa é a nossa segunda edição, então deixa o seu testemunho, a sua sugestão para que a gente continue, né, fazendo programas melhores e aperfeiçoando também. Bolt, você coloca aqui no chat o link? Tá aqui já o link, é bem rapidinho para vocês responderem, tá bom? A gente agradece muito. E permanecemos unidos, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto você vai preenchendo aí o link com o seu testemunho, vamos cantando o refrão dessa música, na Corrida pela Vida. Na corrida pela vida, você chegou em primeiro lugar. E esta prova é mais difícil do que qualquer vestibular. E se Deus te escolheu, você tem uma missão. E Ele sabe, você pode, pois já nasceu campeão. Na corrida pela vida,
vida você chegou em primeiro lugar. Esta prova é mais difícil do que qualquer vestibular. E se Deus te escolheu, você tem uma missão. E Ele sabe você pode, pois já nasceu campeão. Até o próximo programa, gente. Muito obrigado pela participação mais uma vez.